Imagina só a seguinte situação. Você é uma agente secreta, tá? Enviada numa missão super perigosa para um território inimigo. Uhum. Sua tarefa é recuperar um tesouro que, nossa, não tem preço. Mas aí, assim que você chega, te dão umas roupas esquisitas, uma comida pesada e, de repente, amnésia. Amnésia total. Total, você esquece quem é, de onde veio, qual era a missão. Isso parece roteiro de filme, né? Mas é a premissa de uma história de quase 2000 anos, o Hino da Pérola. E a metáfora perfeita, porque ela resume a ideia central de uma cosmologia antiga e assim muito radical, que é o gnosticismo. Exato. Para eles, essa sensação de que a gente não pertence a este mundo, sabe? De que tem algo fundamentalmente errado aqui. Isso não é uma neurose, é um diagnóstico. Um diagnóstico preciso da realidade. É isso. E hoje a gente vai mergulhar fundo nas fontes que explicam essa realidade. Textos como o Apócrifo de João, a Hipóstase dos Arcontes, todos achados lá em Nag Hammadi. Sim. A nossa missão aqui é usar essa história da gente com amnésia para entender os carcereiros dessa prisão, os arcontes. Quem são eles, como o sistema funciona e, o mais importante, como é que a gente se lembra da missão e consegue escapar. O ponto de partida já é um choque, né? Um choque total com as religiões que a gente conhece. Sim. Porque, enquanto a maioria vê o universo como uma criação boa, ordenada, de um Deus perfeito, os gnósticos chegavam e diziam, não, o mundo material é um erro. Um erro. Uma cópia pirata e mal feita ainda de um original divino. Ok, vamos desvendar isso. Se o mundo é uma prisão, uma cópia defeituosa, quem apertou o copiar e colar errado e por quê? A origem do erro é É uma verdadeira tragédia cósmica. Tudo começa num reino de pura luz, a plenitude, que eles chamavam de pleroma. Certo, pleroma. Lá vivem seres de luz, os eons. O problema começa quando um deles, um eon chamado Sofia, que significa sabedoria, resolve criar algo por conta própria. Sozinha. Num impulso de paixão, sem o parceiro divino dela. Foi um ato de total desequilíbrio. E o resultado, imagino, não foi muito bom. Longe disso. Os textos descrevem o que surgiu como uma abominação. Uma criatura disforme, assim, meio leão, meio serpente, com olhos que flamejavam. Nossa. Este é o primeiro arconte, o chefe da prisão, o demiurgo. E os nomes que ele recebe são muito reveladores. Yaldabaoth, filho do caos, Saklas, o tolo. E o meu favorito, Samael, o Deus cego. Peraí, o Deus cego, isso é muito forte. E a primeira coisa que esse Deus cego faz, segundo as fontes, é olhar em volta e declarar: eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. É. Que arrogância monumental. Mas é a arrogância que nasce da mais profunda ignorância, sabe? Ele é como uma inteligência artificial que acorda dentro de um servidor, mas não faz ideia de que existem programadores ou um mundo fora daquela caixa. Ele acha que ele é tudo. Exato. Ele se acha o universo inteiro. Essa declaração não é um sinal de poder, mas sim da cegueira dele. Ele está sozinho e não consegue ver o pleroma, de onde a própria mãe Sofia caiu. E como ele não quer ficar sozinho nessa caixa, ele cria seus próprios assistentes. Exatamente. Para administrar essa criação defeituosa, ele cria uma série de cópias de si mesmo. Esses são os arcontes. Nascidos da ignorância do pai, eles se tornam a burocracia cósmica, os gerentes dessa prisão. Certo, então não é só um carcereiro-chefe, é toda uma hierarquia, como essa empresa se organiza, onde eles atuam. A estrutura principal é a chamada Hebdomade, os 7 arcontes principais. Cada um deles governa uma das 7 esferas planetárias clássicas. Lua, Mercúrio, Vênus, essa turma toda. Essa turma toda. Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Na cosmologia gnóstica, a alma humana, que vem lá do pleroma, precisa descer por essas esferas para poder nascer num corpo. É como passar por 7 postos de fronteira. E em cada posto eles te dão um presente nada agradável, certo? Exatamente. Cada arconte anexa uma vestimenta negativa na alma. O da Lua te dá a inveja, o de Marte te dá a raiva,
o de Vênus à luxúria. Nossa, Ao final da jornada, a luz original da alma está coberta por 7 camadas de paixões. A gente já chega ao mundo programado para o fracasso, e as descrições deles são fantásticas. Um tem rosto de ovelha, outro é uma serpente de 7 cabeças. e essas formas de animais não são por acaso, né? Sugere algo sobre a natureza deles. Com certeza, simboliza a natureza irracional, predatória, puramente instintiva deles. São forças cegas, sem a centelha divina, e o controle não para nos planetas. Tem mais? Tem. As fontes falam de 12 arcontes para o zodíaco, e aqui a coisa fica assustadora. Até 365 demônios menores, um para cada dia do ano e cada parte do corpo humano. Uau, 365. É um microgerenciamento doentio. O que isso quer dizer? Que nosso próprio corpo é território inimigo? Precisamente. O corpo, que eles chamavam de soma, é a própria cela da prisão. É visto como uma colônia de influências arcônticas tecida para manter a alma cativa através da fome, da dor, do prazer. Do envelhecimento. Sim. Voltando à história do hino da pérola, o corpo são as roupas pesadas do Egito que o príncipe é forçado a usar e que o fazem esquecer a missão. Ok, a estrutura da prisão é complexa. Temos os guardas, os planetas, o zodíaco e até o nosso corpo. Mas, e as grades? Como eles nos mantêm na linha no dia a dia? O principal mecanismo de controle externo é o que eles chamavam de Aimarmene, ou seja, o destino. O mapa astral para os gnósticos não era um guia para se autoconhecer. Era o diagrama das barras da sua cela. Que pesado! Acreditar cegamente que os astros determinam tudo era para eles aceitar a soberania dos arcontes, aceitar a lei marcial cósmica deles. A ideia das estrelas como grades da cela já é bem sombria. Mas o que realmente me deu um arrepio foi perceber que para eles a maior ameaça não estava lá fora. Estava dentro da nossa própria cabeça. Sim. E aqui a gente chega no conceito talvez mais moderno e perturbador de todos. O espírito contrafeito, ou antimimon pneuma. Espírito contrafeito? Os textos descrevem como um implante psíquico, um parasita que os arcontes anexam na alma. Um implante? É como um malware instalado na nossa consciência. Um bug no nosso sistema operacional emocional. É a analogia perfeita. Esse espírito falso é a fonte das nossas reações mais automáticas. Aquela onda de raiva que te cega, sabe? A inveja que corrói, o medo que paralisa. Uhum. Quem não está desperto acaba achando que é aquela raiva, que é aquele medo. Confunde o programa com o usuário. A pessoa se identifica com o parasita e pensa, eu estou com raiva. E quando isso acontece, os arcontes ganham. Exatamente. A vitória deles é a nossa identificação com o implante. A libertação, a gnose, é a capacidade de observar essa raiva e pensar, há uma energia de raiva passando por mim agora, mas ela não sou eu. É criar uma distância. É, criar essa distância. É perceber que você não é o software malicioso. Você é quem o está observando. E tem uma teoria ainda mais estranha sobre o propósito disso tudo. A ideia de que os arcontes são comedores de luz. Sim. Parece ficção científica, mas o que isso significa? Significa que todo esse sistema, o drama, o sofrimento, o medo, a guerra, até a adoração cega, tudo isso gera uma energia emocional de baixa vibração. Alguns teóricos modernos, como Robert Monroe, chamaram essa energia de luz. Luz. Como os arcontes estão desconectados da fonte divina, eles precisariam dessa energia para se sustentar. São parasitas energéticos. Então o mundo não é só uma prisão. É uma fazenda. Exato. Uma fazenda de energia emocional. Isso me leva direto para uma imagem muito, muito poderosa. Ah, sim. A de The Matrix. É a tradução visual perfeita do mito gnóstico. Totalmente. A Matrix é um mundo material defeituoso. As máquinas são os arcontes e os humanos servindo de baterias. É a extração de luz em estado puro. E o agente Smith é o guarda arcôntico perfeito defendendo o sistema. Sim. E o Neo, claro, é o gnóstico que desperta. A pílula vermelha é o sacramento da gnose. O conhecimento que é amargo, mas te liberta. Certo. Se o sistema é tão abrangente,
Se a fazenda é tão bem administrada, como é que o nosso agente secreto com amnésia finalmente acorda? Como ele escapa? A fuga não vem da fé cega, vem de um esforço técnico consciente. É aqui que a história do hino da pérola se completa, sabe? O príncipe está lá, adormecido no Egito, esquecido de tudo. Até que ele recebe uma carta do pai, o rei. A carta voa como uma águia e sussurra no ouvido dele, lembrando: você é filho de um rei. Lembre-se da pérola e do seu caminho de volta. A carta é a gnose, então, é o despertar. É a lembrança de quem você realmente é. É o momento do clique, a revelação de que você não é só essa identidade condicionada, esse corpo, essas emoções. Você é a centelha de luz, o príncipe exilado. Mas o despertar é só o primeiro passo. Ok, a pessoa acorda. E depois? O que acontece quando ela morre? Ela simplesmente sai da prisão ou os guardas ainda estão lá na porta? Eles estão esperando. A jornada de volta para casa, a ascensão através das 7 esferas, é o teste final. Os arcontes agem como guardas de fronteira, cobradores de pedágio cósmicos. Entendi. Eles vão te interrogar, te acusar, tentar te prender de novo. E para passar, você precisa das senhas corretas. Senhas. Mas isso não soa um pouco mecânico? Quase como um videogame que você precisa do item certo para passar de fase? Onde fica a profundidade espiritual disso? É uma ótima pergunta. A perspectiva gnóstica é que este universo é um sistema, uma máquina. E para navegar por uma máquina, você precisa dos códigos de acesso. Certo. Não se trata de ser uma boa pessoa segundo as regras do carcereiro. Trata-se de provar que você não pertence à jurisdição dele. É quase como uma autenticação de 2 fatores espiritual, sabe? Gostei disso. O arconte só reconhece usuários locais. Quando ele pergunta quem é você, e você responde como no primeiro Apocalipse de Tiago, eu sou um filho e venho do Pai, é como dizer, eu tenho credenciais de administrador de um sistema superior. Entendi. O guarda simplesmente não tem autoridade para te barrar. Exatamente. Você não está pedindo permissão, está afirmando uma soberania que está além da compreensão dele. E tem outros exemplos dessas respostas? Sim, no Evangelho de Maria, a alma confronta o poder do desejo, um dos arcontes, e diz: eu te via, mas tu não me vias. Eu era para ti como uma veste, e tu não me percebeste. Que poderoso. É uma declaração de não identificação. A alma diz: você só conheceu minha casca, meu corpo. Você nunca conhecia o meu verdadeiro eu. Alguns textos mais técnicos, como os livros de Geu, iam além, exigindo selos, cifras, nomes. Era uma verdadeira engenharia de libertação. Isso tudo é fascinante, mas ainda fica a pergunta. Eles realmente acreditavam em demônios com cara de leão governando Saturno? Ou tem uma camada mais, sei lá, psicológica nisso tudo? É aí que o psicólogo Carl Jung entra. Para Jung, os gnósticos foram os primeiros psicólogos da profundidade. Ele diria que a gente não precisa procurar os arcontes nos planetas, mas sim dentro de nós. Dentro da gente. O demiurgo Yaldabaoth, o deus cego e arrogante. Para Jung, esse é o ego inflado, a parte da nossa consciência que se acha ao centro do universo, totalmente ignorante das profundezas do nosso próprio inconsciente. Faz todo sentido. E os outros arcontes, com cara de animal? Seriam os nossos complexos autônomos na sombra. Sabe aquelas partes reprimidas da nossa personalidade? A raiva que a gente não admite, a inveja que a gente esconde. Sim. Quando não as integramos, elas ganham vida própria. Se comportam como entidades separadas e nos possuem, ditando nossas ações. O arconte da raiva te sequestra e de repente você não é mais você. Uau! Nessa leitura, a gnose não é um segredo cósmico, mas sim o processo de individuação de Jung. O trabalho de uma vida inteira para confrontar e integrar essas partes sombrias e se tornar um ser completo. O que nos traz de volta ao ponto de partida. A ideia de uma realidade falsa, de uma prisão mental, que ecoa desde os gnósticos, passando por Jung, pelo Philip K. Dick com a prisão de ferro negro e explode na cultura pop com The Matrix. Exatamente. A mensagem, no fundo, é a mesma. Quer você chame os arcontes de demônios literais, complexos psicológicos ou algoritmos de uma simulação, a função deles é sempre a mesma: impor limites,
criar inércia e, acima de tudo, impor o esquecimento. É a voz que sussurra. É a voz que sussurra. Isto é tudo que existe e você é apenas esta pequena e limitada identidade. Recapitulando, então, temos essa visão gnóstica de um universo que é um erro criado por um Deus ignorante. A humanidade, no meio disso, carrega uma centelha divina, mas está presa, esquecida, como o príncipe do hino da pérola. Exato. E a fuga não vem pela fé, mas pelo conhecimento, pela gnose. A lembrança da nossa verdadeira origem, muito além dessa prisão de matéria e estrelas. E essa lembrança nos deixa com uma pergunta final, a mesma que os gnósticos se faziam há 2000 anos. A questão que ecoa através dos séculos é esta. Uma pessoa é a máscara que o mundo lhe deu, o corpo, o nome, as paixões, a história de vida, ou é a luz que observa silenciosamente através dos olhos dessa máscara? Uau! Para os gnósticos, a única rebelião que importa é descobrir a resposta.